aos trabalhos, chamando para a primeira aula sobre epidemiologia do tabagismo. Expositora, doutora Vera Luísa da Costa Silva, médica pneumologista da Campanha Nacional de Combate ao Câncer do Ministério da Saúde e coordenadora do Programa Nacional de Combate ao Câncer. Por motivo de força maior, informamos primeiramente que por motivo de força maior, a doutora Vera Lúcia não pôde comparecer e então quem vai substituir vai ser o doutor Rosenberg. Então, doutor Rosenberg, o senhor pode assumir aqui a mesa. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, senhores, a Vera Luísa não pôde vir, ela estava incumbida de desenvolver. Não precisa não, só aqui, fica muito ruim. Aí o pessoal dorme, eu falando, o pessoal dorme. Isso, sim, tá bom. Bom, então a Vera Luísa não podendo vir, eu soube anteontem à noite às 10 horas, conversando com ela, e me pediu que eu transmitisse alguma coisa sobre epidemiologia. Olha, todo o meu material está na Faculdade de Sorocaba, a 100 quilômetros da minha casa. Eu trouxe o que tinha em casa, vamos ver, mas eu confio na imaginação criadora desse auditório e as eficiências da exposição visual será compensada por isso. Senhores, o tabagismo cientificamente encarado hoje como uma epidemia. Tem todas as características, as normas, as leis que regem as epidemias infecciosas. No momento atual, é uma epidemia que vem crescendo no mundo. No momento atual, nós temos duas áreas geográficas do mundo que se distinguem em relação ao momento epidemiológico do tabagismo. O mundo desenvolvido, que já se encontra numa fase de estacionária, na maioria dos países desenvolvidos, e em muitos deles já em decréscimo da epidemia. A fase de invasão foi no final do século, mais no começo desse século, na primeira metade desse século, e depois com os estudos que surgiram e com a grande campanha e propaganda antitabágica, começou a diminuir, e então em vários países, em mais de 8 países, está em franco declínio. E em outros países desenvolvidos está estacionário o crescimento de fumantes é meramente vegetativo. Isso faz com que as multinacionais do tabaco se lancem furiosamente para o terceiro mundo. Bom, no terceiro mundo nós estamos numa fase franca de invasão de epidemia tabágica. Essa invasão se acelerou na América Latina na década de 60 e 70. A partir daí foi uma invasão acelerada. E África e Ásia, a partir da década de 70, também começou a ter uma aceleração tremenda. Isso faz com que o consumo de tabaco em relação ao crescimento populacional seja realmente muito grande. Nós vamos dar um exemplo do Brasil. A partir de 1970, que quando realmente se aguçou a propagação do consumo de tabaco, até 1990 nós tivemos a seguinte projeção que vocês veem ali. Então, chegamos a ter 174 bilhões de unidades de cigarros consumidos, e milhões em 1990, enquanto que a população cresceu nesse período apenas 57%, o consumo de tabaco chegou a 147%. Então nós estamos em franca fase de invasão tabágica. Este é o momento então de barrarmos a epidemia tabágica, para que ela não se aguce mais e não se propague mais. 3 são os fatores agravantes que nós temos para enfrentar a epidemia. Primeiro,
é uma população com menor nível cultural do que nos países desenvolvidos, mais vulnerável à propaganda tabágica das multinacionais. Isso se vê na área rural, mais do que na grande cidade. Segundo, a composição etária das populações do terceiro mundo, e do Brasil principalmente, é diferente do mundo desenvolvido. Nós temos de 0 a 20 anos de idade, praticamente 50% do total da população. Ora, quando é que se começa a fumar? Dos 12 aos 18 anos. Uma nação tem mais ou menos, aproximadamente, o número de fumantes que tem aos 18 anos. Porque raramente se começa a fumar depois dos 18, aos 20, 25 anos. Ah, quem começa a dizer, normalmente é essa fase. Ora, como nós temos um número maior de indivíduos em idade adolescente, o trabalho é maior. Terceiro, nós temos ainda doenças infecciosas e carenciais, não dominadas, praticamente não dominadas, muitas delas endêmicas, e que a elas vão se somar, a essas mazelas vão se somar as doenças tabaco-relacionadas, que são doenças que são de países que já evoluíram para as doenças crônico-degenerativas. É o câncer do pulmão que está aumentando no terceiro mundo, o professor Rigato vai falar isso à tarde. A doença, a bronquite crônica e enfisema, a doença pulmonar obstrutiva crônica, as infecções cardiológicas, as manifestações cardiológicas, principalmente o infarto do miocárdio, que em números absolutos ainda é o maior resultado maléfico produzido pelo tabaco. A essas doenças vão se somar aquelas que nós ainda não dominamos. Então, esse quadro é que orienta, indica uma política a seguir, ou nós conseguimos barrar essa epidemia, ou nós perderemos a partida. E então, nessa luta que nós estamos hoje. Onde é que isso? Ah, você faz aí. Ótimo. Vejam vocês, eu vou dar um levantamento do IBGE, há vários aqui no Brasil, inclusive o que nós fizemos há uns 10 anos atrás, naquele documento de Vitória. Mas vamos dar um dado oficial. Vocês têm que a população acima de 5 anos de idade, fumantes, no estudo do IBGE, dá 30 milhões e meio. Ora, homens, 59%, mulheres, 40%. Fumantes, em relação à população geral, 25% da população é fumante. Na feminina, 16%. Na população urbana, 23% de fumantes, e na população rural, 26% de fumantes em relação à população. Vejam bem, 22 milhões e meio fumam nos grandes centros, 8 milhões de número redondo na zona rural. Porém, a prevalência tabágica é maior na zona rural, o que explica a maior penetração da propaganda tabágica na zona rural. Porque a zona rural é mais receptiva a isso. Na população de mais de 15 anos, então, temos 40% de fumantes, na população feminina 25%, na população urbana 32% e na população rural 37%. Essa é a prevalência que existe no momento. Outro, por favor. Então, o que se vê? Em todos os grupos etários, na zona rural, há mais fumantes. Então, peguemos aqui, esse aparelhinho aqui de vez em quando, peguemos aqui de 10 a 14 anos. No total, nas áreas urbanas, temos 1,5% de meninos fumantes, mas na zona rural, 4%. E dos 15 a 19, temos mais fumantes na zona rural do que nos centros urbanos, isso em todas as idades. Isso mostra a gravidade da invasão tabágica no Brasil. A gravidade. Outro, por favor. Um levantamento feito pelo Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina, Carlini e Associados, mostra que rapazes e moças de primeiro e segundo grau, em 10 capitais brasileiras, em 1987 e 1988, houve um aumento do consumo de tabaco em todos eles. Mas vejam bem, existe como em 88, Belém, 37% dos jovens já fumam nas grandes capitais. Belo Horizonte, 32%,
Fortaleza temos aqui, olha, 25% das meninas e 27% dos rapazes. Muito bem. Em 1988, das 10 capitais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capitais, as meninas têm prevalência maior de fumantes do que os meninos. 34 a 21, vamos ver aqui, Fortaleza. 23 para 18, as meninas aqui também estão fumando, 23 e 7. Então, isso é um problema grave. Por que é grave a mulher fumar nos países do terceiro mundo, mais do que nos países desenvolvidos? Geralmente, a população é mais desnutrida. As mulheres, quando em idade de consumo, em idade fértil, e se engravidam e continuam fumando, isso eu mostrarei à tarde, têm piores condições de lesar, maiores condições de lesar o feto do que no mundo desenvolvido. Então, é um problema muito mais grave para nós. Vejam vocês como há vários aspectos que demonstram a gravidade do problema do tabagismo, da epidemia tabágica. Outro. Bom, este quadro, não acho que um pouco de foco, não adianta nem ler. São todas as doenças catalogadas que incidem em maior proporção no tabagismo. Então vejamos assim, câncer do pulmão entra com, o tabaco entra com 80 a 90%. Infarto do coração com 33%. E doença respiratória obstrutiva crônica com 75%. Agora, câncer da boca, esôfago, pâncreas, eu não vou nem mostrar que não dá para ler. Boca, esôfago, faringe, laringe, pâncreas, bexiga, rim e câncer do colo do útero na mulher, o tabagismo incide e provoca um aumento que varia, conforme os trabalhos estatísticos, de 30 a 150% a mais. Mas câncer da laringe dá 800% a mais. Agora nós temos doenças cardiocirculatórias e a mulher, quando fuma durante a gravidez, que é o último lá, eu vou mostrar à tarde, não adianta perder tempo. Então nós temos hoje mais de 25 patologias que incidem em maior proporção no fumante. Isso leva a uma maior mortalidade. 25 patologias bem estudadas, mas cada dia surgem estudos e outros que ainda estão sendo discutidos e por isso nós não vamos abordar. Outro, por favor. Bom, então vejamos em resumo. O tabaco concorre com 90% para o câncer do pulmão, em média, depende do país, bronquite com 75%, e nós temos aqui enfisema, um pouco de foco, eu não consigo ler aqui, 75%, e nós temos aqui, não dá para ver, não está sem foco. Bom, aqui, 30%, todos os tipos de câncer incidem 30% a mais, infarto do miocárdio do tabaco entra em média com 25%, porém, nos 40 ou 55 anos de idade, o infarto fulminante entra com 50% nos fumantes a mais. Então, é um problema grave. Outro. Então nós temos que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabaco é a quinta mortalidade hoje, 3 milhões. Empata com a tuberculose. 12 milhões de doenças entéricas, de doenças cardiocirculatórias, diarreia entra aqui, depois vem câncer entra aqui. Então vejam bem que câncer e doença circulatória deve ter uma sobrecarga do tabagismo que não está computado. Então deve ser mais de 3 milhões. E AIDS está dando 200 mil hoje no mundo. Então o tabaco está matando muito mais, muito mais. Não quero dizer que todos não sejam graves, o problema de saúde pública. Mas o tabaco é uma epidemia grave no mundo inteiro. Outro. Então nós temos assim, no Brasil, nós extrapolando os dados dos Estados Unidos, que tem 54 milhões de fumantes, e o Brasil, nesse trabalho, que dá mais ou menos 30, 33 milhões, o consumo per capita nos Estados Unidos é 3.494, no Brasil é de 1914 a 1920, mais ou menos. Então, extrapolando os óbitos dos Estados Unidos, que são 370 mil, 375 mil no momento,
E fazendo um ajuste das idades das duas populações, chegamos à conclusão que no Brasil deve morrer em torno de 80 a 100 mil pessoas por ano por doenças tabaco-relacionadas. Nós não temos visto estatísticas confiáveis. Porém, se houver erro nesse dado, não passa de 5 a 10%. Outro, por favor. Bom, é impressionante que o tabaco mata em todas as faixas etárias. Aqui tem indivíduo, e quanto mais cedo se começa a fumar, mais cedo se morre. Então vocês têm aqui indivíduos que começaram a fumar com mais de 25 anos e aqui a última faixa, os que começaram a fumar com menos de 15 anos. Reparem que em toda a faixa o fumante morre mais. Morre mais, morre mais. Então, tabaco mata em todas elas. Depende da idade que o senhor começou a fumar. Outro, por favor. E esse estudo pode ser feito para qualquer um, pode ser feito para câncer de pulmão, pode ser feito para infarto e para doença obstrutiva crônica, mas por isso vai ser ventilado por seus colegas, nós não vamos abordar. Agora veja, nos Estados Unidos, calcula-se hoje que o fumante de 1 a 9 cigarros por dia perde quase 5 anos de vida. Se ele fuma 40 cigarros por dia, a partir dos 25 anos, ele perde quase 9 anos de vida. Impressionante. Diminui a vida do fumante. Vamos, por favor. Então vocês têm um estudo nos Estados Unidos interessante, em 50 estados norte-americanos, é o total. Nós temos aqui a mortalidade geral nos Estados Unidos foi 314 mil casos em número redondo por tabaco. Homens 67 e mulher 52. Crianças não interessa aqui. Qual foi a perda, os anos perdidos por 100 mil anos pessoas nos Estados Unidos? 937 mil. No total, a perda de esperança, de expectativa de vida, foi de 3 milhões e meio, mais de 3 milhões e meio de vidas perdidas nos Estados Unidos. Eles fazem o cálculo disso econômico e mostram que o tabaco representa um prejuízo, não só de vidas humanas, mas um prejuízo econômico para a nação. Outro. Aqui nós temos, no mundo desenvolvido, nós temos a perda de expectativa de vida. Quem morre fumante de 35 a 39 anos perde 39 anos de expectativa de homens, mulheres 42. E assim vai diminuindo, quanto mais velho o indivíduo consegue viver fumando, a expectativa de vida dele ainda, ele vai perdendo, já vai diminuindo, mas sempre perde. É impressionante que mesmo depois dos 70, 80 anos, os fumantes morrem mais depressa em relação aos que têm essa mesma idade quando não são fumantes. Nós vamos ver isso no estudo dos médicos ingleses. Outro, por favor. Então, esse estudo dos médicos ingleses é interessante. 34.350 médicos, número redondo, começaram a ser acompanhados em 1951. É um dos estudos mais fabulosos que existe sobre epidemiologia e patologia do tabagismo. Todos os médicos ingleses foram cadastrados nesse estudo. Tínhamos resultados de 20 anos atrás, recentemente surgem os resultados de 40 anos de acompanhamento. Não detalharei as doenças que os tabagistas médicos morreram, que são aquelas que nós já sabemos, tabaco relacionado, porém impressionante, que dos 55 aos 64 anos de idade, os fumantes morreram 40%, e os não fumantes apenas 15%. Os que começaram a fumar com 25 anos. Quando chegam aos 70 anos, ainda os consumidores de mais de 25 cigarros, 50% morreram, 33% dos consumidores de menos de 25 cigarros e apenas 29% não fumantes. Essa curva não vou falar, mas veja que aos 85 anos, os fumantes morreram 79%, ao passo que os não fumantes, 59%. Mesmo na idade muito avançada, há uma diferença para fumantes e não fumantes. Outro, por favor. Então, aqui tem projeções da Organização Mundial de Saúde muito interessantes. De 1900, esse negócio aqui de 1965 a 95, que a projeção está feita, reparem que a mortalidade por 100 mil, geral, vem caindo. Dos 65 a 79, dos 70 a 79 anos, vem caindo. Tanto
1900, vem caindo nessas duas idades, nas mulheres também. Agora vejamos o que ocorre dos fumantes. Vai subir. Tanto aos 35, 69, 70, 79. Nas mulheres também vai subir. Isso fez a seguinte projeção. Outro, por favor. Então significa aqui que dos 35 aos 69 anos de idade, em 1975, a mortalidade dos fumantes era 27% da mortalidade geral. Porém, em 1985 subiu para 36%, 76%, é muito alto. De 79 de 70 a 79 anos de idade também subiu a mortalidade, comparando 65 com 85, e na mulher vai subindo proporcionalmente muito mais, embora em números totais menor, vai subindo mais. Por quê? A mulher começou a fumar, historicamente, muito depois do que o homem. O homem começou a fumar cigarros no começo do século, e o fumando charuto no final do século passado. Foi a partir da Primeira Guerra Mundial que os homens começaram a fumar mais cigarros. Porém, a mulher realmente entrou na epidemiologia, na história do tabagismo, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945. Então, havia a ideia, pelas estatísticas iniciais, de que o tabaco matava mais homens do que mulher. A mulher tinha esse privilégio de não sofrer tanto do tabagismo. Por quê? Porque a mulher não tinha ainda a história passada do tabagismo. Mas, a partir da década de 70 e 80, que começaram a surgir gerações de mulheres que começaram a fumar em 45 e cada vez mais jovens, os números estatísticos começaram a mostrar que câncer do pulmão, que doença pulmonar obstrutiva crônica, infarto do miocárdio e outras doenças estavam se acompanhando a que ocorria nos homens. E estavam se aproximando, e em certos casos até sobrepassando. Então nós temos hoje que a mulher está sofrendo, está provado que para o mesmo número de cigarros consumidos e peso de tabaco consumido, o perigo é igual para o homem e para a mulher. E a mulher ainda tem um outro encargo que não tem homem, é o câncer do colo do útero, que está aumentado nas mulheres fumantes, que está provado estatisticamente, comprovado. Os dois inquéritos da American Cancer Society mostram isso com uma lucidez extraordinária, não há mais discussão sobre isso. Outro, por favor. Então acontece o seguinte, na mortalidade geral, vocês têm dos indivíduos de 30 a 69 anos de idade, de 70 a 79, a mortalidade geral começou a diminuir, comparando 1965 com 1985, está aqui. Começou a diminuir, aqui são valores negativos. Porém, os fumantes estão aumentando, tanto no homem quanto no mulher. Então, o fumo está contrabalançando os êxitos que a saúde pública está aumentando no mundo, de conseguir maior longevidade das populações. O fumo está se contrapondo, cortando essa expectativa de vida. Outro. Então, temos aqui a seguinte projeção da Organização Mundial de Saúde. De 1930 a 1950, morreram 1 milhão de pessoas por cigarro. Pouco, se comparar com o que acontece hoje. De 60 a 69, 9 milhões. Teve uma epidemia, veio crescendo no mundo inteiro. De 70 a 79, 13 milhões. E assim vai aumentando, aumentando. Quando chegamos na década de 80 a 90, nós temos 25 milhões em 10 anos. E a projeção para o ano de 2020, daqui 30 anos, a 2029, dá 34 milhões. Conversando sobre esse assunto com o meu amigo o professor Rigato, ele usou uma expressão extraordinária que eu vou aqui repetir, obedecendo a autoria da frase. O tabaco é campeão de muitas coisas, inclusive imortalidade. Né? Foi o campeão do século XX em mortalidade. E é isso mesmo, é o campeão daqui. Não há nada que esteja matando isso. A projeção é de 150 milhões de mortes no total de 1930 até 2029. Outro, que ainda tem aí. Então, qual é a projeção feita? 5 trilhões de cigarros consumidos anualmente no mundo. 3 milhões de mortes em 1990. Mais de 5% da mortalidade geral por doenças tabaco relacionadas, das quais 1 milhão
na América Latina. Isso é muito importante para nós. Isso é projeção da Organização Mundial de Saúde. 10 milhões de mortes no ano 2020, se as coisas não se inverterem, se o consumo de cigarros se mantiver. Em 1990, daqui 35 anos, vai ser o ano 2025. Os que têm hoje, de 30 a 34 anos, terão nessa ocasião 35 a 79 anos de idade. Espera-se que 200 milhões de crianças e jovens, na maioria, perderão em média, nessa época, 20 anos de vida. Essa é a projeção da Organização Mundial de Saúde. Então nós estamos diante de uma catástrofe séria. Acho que esse é o último, né? Exato. Senhores, eu procurei dar em 20 minutos, meia hora, uma ideia geral do que é a epidemia tabágica e as suas consequências. Então nós estamos diante do seguinte dilema. Ou enfrentamos essa epidemia, ou nos conformamos com esses dados. E realmente ninguém vai se conformar com isso. Por isso, mais uma vez, eu cumprimento os médicos e todos os profissionais de saúde do estado de Fortaleza, do estado do Ceará, pelo seu interesse em participar dessa luta em que nós estamos engajados e que hoje representa uma das lutas mais importantes dentro do quadro geral da saúde pública. E só terá uma saída, senhores. Nós temos que integrar a luta antitabágica dentro dos programas gerais de saúde pública. E onde? Ao nível da atenção primária. Se não fizermos isso, a partida está perdida. Leis sem, há um binômio, legislação e educação. Sem legislação, os programas educativos não têm amparo. Mas sem educação, a lei não funciona. Não é aceita. Então, é um binômio que nós não podemos descartar. Porém, fundamental são programas educativos em todos os níveis, dentro de programas gerais de saúde pública, e é na atenção primária. E nós temos hoje no Brasil uma grande vantagem. Nós criamos o SUS, a ação integrada no município, a municipalização das ações de saúde, estão se formando em todos os municípios do Brasil, conselhos municipais de saúde, não sei se no estado do Ceará já existe muito, deve existir. Ora, esses conselhos, quando vão decidir sobre AIDS, sobre tuberculose, sobre lepra, o que for, tem que entrar também no problema do tabagismo. E o agente de saúde, que não precisa ser um médico, nem um profissional graduado de saúde, é o agente de saúde que trabalha mais em contato com a comunidade, tem uma força extraordinária para alertar a população sobre os perigos do tabagismo. Eu vou dar um exemplo de Cuba. Cuba recentemente incluiu, nos últimos anos, mas os resultados são recentes, num programa de luta anti-câncer, o tabagismo na atenção primária. Nas áreas do país onde o programa foi desenvolvido, na luta anticancerosa, e juntando ao mesmo tempo a luta antitabágica, o tabagismo, o consumo de tabaco caiu 20% nas áreas contempladas por essa experiência. Nada pode fazer mais do que a ação da atenção primária. Razão porque, na reunião de Costa Rica que tivemos em março desse ano, decidiu-se enviar um ofício a todos os ministros da saúde da América Latina para, independe de leis, porque lei tem uma tramitação difícil, tem lobby contrário das multinacionais, então basta uma portaria ministerial, uma resolução, incorporando, integrando a luta, ações de saúde antitabágica na atenção primária. Esse ofício foi mandado a todos os ministros. E já posso informar, eu estive no Paraguai na semana passada, o ministro da Saúde me recebeu, e ele já vai incorporar e vai iniciar o programa nacional com essa incorporação da luta antitabágica na atenção primária a partir de março do ano que vem. É isso que nós temos que fazer no Brasil, isso temos que fazer em todo o mundo, no terceiro mundo, se quisermos ganhar essa partida. Obrigado pela atenção. Doutor José Rosenberg, antes de agradecê-lo, eu quero que o senhor saiba que para nós é uma honra muito grande recebê-lo aqui em nossa terra e que a conferência do senhor serviu para fortalecer mais ainda a luta antitabágica aqui no Ceará. Muito obrigada.